professor Alisson. Vamos trabalhar aqui algumas questõezinhas de geografia, prova de ciências humanas do Enem, né? Relembrando alguns conceitos importantes, algumas abordagens importantes dessa prova, né? Mais do que conceito e conteúdo, pesa muito também a análise dos comandos das questões, a observação adequada do que ela está te solicitando, né? Então vamos lá, temos aqui uma lista de exercícios, né? Uma lista com algumas questões do modelo Enem para a gente poder tratar a respeito, tá bom? Vamos passar os olhos rapidinho na lista? Olha só, uma sequência de exercícios que começa lá por cartografia, certo? Na sequência a gente trata sobre movimentos terrestres, logo depois falaremos sobre tectonismo, intemperismo, tá? Por fim, as duas últimas questões, circulação atmosférica e domínios morfoclimáticos, beleza? Vamos nessa então? Começando aí com a primeira questão, galera, é o seguinte, ó. Fala aqui nesse primeiro item, né? 1. É o valor angular do arco de meridiano compreendido entre o equador e o paralelo do lugar de referência. Será sempre norte ou sul? Item 2. É o valor angular junto ao eixo da Terra do plano formado pelo prolongamento das extremidades do arco compreendido entre o meridiano de Greenwich e o arco do lugar de referência. Considerando-se este plano sempre paralelo ao plano do Equador, será sempre leste ou oeste. Veja, pode parecer estranho, mas se você observar com cautela essas definições, você vai lembrar disso aqui, ó. Quando nós falamos de coordenadas geográficas, moçada, nós temos, na verdade, um sistema de linhas imaginárias, certo? Linhas imaginárias essas que, na verdade, nos permitem definir ângulos entre paralelos e meridianos de referência e outros pontos na superfície do planeta, tá? Quando nós pensamos, portanto, nessa configuração, aqui você tem os nossos arcos de um polo a outro, arcos esses que são os nossos meridianos, tá? Um sistema de linhas imaginárias, portanto, na sua colocação aqui no nosso geóide, na forma de um arco. Quando aparecer lá no seu planisfério, na forma de uma linha reta vertical, tá? Observe que além dessas linhas, chamadas aqui meridianos, então aqui, ó, para identificá-los, tá? Olha só, os meridianos, tá aqui, ó. Os meridianos, certo? Você tem também alguns círculos, tá? E aí são círculos completos, no caso aqui o mais extenso deles, né? O maior deles é o Equador, tá? E alguns outros, como os casos dos trópicos, Câncer ao norte, Círculo Polar Ártico, Capricórnio, certo? E Círculo Polar Antártico, com os nossos paralelos, lembre-se disso, tá? E aí nós temos, na verdade, um paralelo de referência, obviamente o Equador, e um meridiano de referência, que aqui eu vou destacar, não amarelo não, vou colocar o verde, tá? Para destacar do laranja aqui, ó, certo? Sendo aqui esse o nosso meridiano de Greenwich, o meridiano 0 grau, tá? Lembre-se que quando você pensa no sistema de linhas imaginárias, a gente fala de paralelos e meridianos. Quando falamos, na verdade, sobre o sistema de coordenadas geográficas, aí nós tratamos sobre latitudes e longitudes. No primeiro item ele diz lá, é uma medida angular de um paralelo até o Equador, sempre para norte ou para sul. Observe, se eu pego aqui um ponto qualquer, suponhamos que seja esse ponto aqui, ó, tá? E decido calcular a sua latitude. Como é que isso é feito? Eu projeto esse ponto até o centro do planeta, de volta até a linha do Equador, e aqui então fechamos um ângulo, tá? Esse ângulo aqui representado, certo? É na verdade a nossa medida de latitude. Então observe, a latitude aqui, na verdade é uma medida angular entre dois paralelos, o Equador e um paralelo, outro qualquer, na onde está posicionado o ponto que nós queremos encontrar, beleza? Esse ângulo, portanto, é uma medida latitudinal que sempre será dada para norte ou para sul. Lembrando, as latitudes vão até 90 graus para o norte e para o sul, tá? Outro detalhe que você precisa lembrar e que pode te ajudar nessas provas. Aqui, ó, o norte sempre será definido como uma latitude positiva. O sul sempre será definido como uma latitude negativa. Quando nós pensamos, por exemplo, nos trópicos, o trópico de Câncer, no hemisfério norte, possui uma medida latitudinal de 23 graus e 27 minutos. Ao mesmo tempo, o trópico de Capricórnio, no hemisfério sul, na verdade tem uma medida equivalente em ângulo, 23 e 27, porém, ao sul. Portanto, seriam mais 23 e 27 norte, menos 23 e 27 sul, né, no caso, tá bem? Nesse sentido, quando a gente pensa em latitude, é assim que se calcula. Agora, e a longitude, hein? A longitude, na verdade, ela é dada por um ângulo entre um ponto sobre o meridiano, certo? E a sua distância até a linha de Greenwich, tá?
Então imagine que eu vou projetar esse ponto até um eixo central da Terra. Novamente projeto esse ponto até o meridiano de Greenwich, tá certo? E então fechamos aqui um ângulo, olha só. Esse ângulo fechado aqui é a nossa longitude, tá bem? Então a longitude nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui para baixo pra gente aqui, ó. A nossa longitude, certo? É uma medida angular, aqui representada por um arco de paralelo, observe. Nós temos aqui um arco de um paralelo, representando o ângulo, porém a longitude é calculada entre um meridiano e o meridiano de Greenwich. Nesse caso, a nossa longitude vai até 180 graus para leste e para oeste, certo? Lembrando mais, quando eu penso em longitudes para leste, eu falo de longitudes positivas. Quando eu pensar em longitudes para oeste, eu penso em longitudes negativas, tá? Então, as coordenadas geográficas, latitude e longitude, são assim obtidas. E lembrando que o ângulo aqui retratado, ó, o ângulo entre os dois paralelos, é um arco de meridiano. Eu não uso os meridianos como referência para a latitude, eu uso os paralelos. Mas na ilustração, o ângulo fica retratado como sendo um arco de meridiano. Ao mesmo tempo aqui, eu uso os meridianos para o cálculo da longitude. Só que ao mesmo tempo eu percebo que esse ângulo representado na figura é um ângulo representado por um arco de paralelo. Cuidado com essa linguagem. Pode, às vezes, uma primeira fase, uma questão fechada como essa, te confundir um pouquinho. Então, leia com atenção, tá? Se a gente voltar rapidamente à questão, você vai ver ali, ó. É o valor do arco de meridiano angular, do arco de meridiano compreendido entre o equador e o paralelo do lugar de referência. Portanto, essa é a nossa latitude. É o valor angular junto ao eixo da Terra, certo? Do plano formado pelo prolongamento das extremidades de um arco compreendido entre o meridiano de Greenwich e um meridiano qualquer, onde está apoiado o nosso ponto de referência, onde nós queremos descobrir. Portanto, a resposta, os exercícios 1 e 2, correspondem, respectivamente, a letra A, longitude e latitude. Perceba que é respectivamente. Então, tem que estar invertida a posição, certo? Na letra B, diz latitude e longitude. Aí sim, aí nós temos a resposta da nossa questão. A latitude e a longitude aí definidos, tá bem? A letra C fala de longitude meridiano. De certa forma, está falando de uma questão única, porém, a linha imaginária e a coordenada obtida a partir deles, né, dos meridianos. Trópico e paralelo, lembre-se da importância dos trópicos enquanto linhas imaginárias para definição do máximo de angulação zenital que pode ocorrer durante o ano, tá? E a altitude e a latitude. Lembrando, essas duas palavrinhas, na primeira fase, são traiçoeiras, tá? Leia com atenção. Altitude e latitude são muito parecidas, né? Muda só a posição de duas letras e já muda completamente o sentido da expressão. Então, lembre-se, altitude é a cota métrica vertical de um ponto na superfície em relação ao nível do mar. Beleza? Latitude é essa medida angular que nós temos aqui retratada. Combinado? Certinho? Só lembrar um outro detalhezinho para além da questão, tá? Quando eu falo de coordenadas geográficas, isso é fornecido, isso é dado para a gente a partir de uma medida de latitude e uma medida de longitude. Portanto, se eu tenho aqui, ó, a ideia das antípodas, ó, das antípodas é a coordenada diametralmente oposta à que eu tenho. Então, suponhamos que nós temos aqui uma medida qualquer, sei lá, menos 42 graus de latitude e ainda 120 graus de longitude. Observe, aqui eu tenho, portanto, uma latitude sul, porque está indicado pelo sinal de negativo, tá? Então, essa latitude é uma latitude sul, beleza? E aqui eu tenho uma longitude leste, porque a longitude mais 120 representa para mim uma longitude leste. Olha só, longitude leste positiva, latitude sul negativa, tá? Como é que seria a antípoda disso aqui? Nas latitudes, você mantém o ângulo e inverte o hemisfério. Portanto, ficaria 42 graus norte, tá? Ao mesmo tempo, a longitude 120 graus leste ficaria aqui 60 graus leste. Mas espera aí, professor, por que 60? Lembre-se que para a antípoda de longitude, eu preciso encontrar o arco suplementar, ou seja, quanto resta para a formação de um ângulo de 180 graus. Tá bem? Então, nesse caso, você acha o arco suplementar e inverte o hemisfério, tá? Aqui era leste, então aqui vai ficar o quê? Oeste, pessoal, olha só. Aqui era leste porque era positivo, ó, mais 120. Leste fica, então,
oeste como a antípoda. Tá bem? Belezinha? Fechou? Próximo exercício? Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre a movimentação do nosso planeta, associado sobretudo à incidência de radiação solar. Vamos ler a questão primeiro? Rapidinho, olha só. Em uma mesma região, a parede sul do interior de uma residência apresenta frequentemente grandes extensões cobertas por fungos, enquanto nos fragmentos de florestas primárias, os caules das árvores têm como características a face voltada para o sul, coberta com líquens e musgos, e a face oposta é livre destas plantas simples, é lisa. Observando essa característica regional da paisagem, podemos afirmar. Vamos lá? Vamos pensar comigo aqui, ó. Vem para o quadro. Olha só. Quando eu penso nessa questão número 2, ela vai nos exigir lembrar de alguns componentes dos movimentos terrestres. Rotação, movimento sobre o próprio eixo, tá? 24 horas, sucessão dos dias e das noites, movimento aparente do Sol, efeito Coriolis, tudo isso está associado ao movimento de rotação, são desdobramentos do movimento de rotação. Ah, professor, e os fusos horários? Os fusos horários não são desdobramentos propriamente do movimento em si. A rotação é a base para a criação de um sistema artificial de horas padronizadas, que a gente chama de Sistema Internacional de Fusos. Mas não é a rotação que criou o sistema, foi a humanidade que criou, né? Tudo bem que inspirado na rotação, mas efeito direto da rotação não é o sistema de fusos, certo? Ao mesmo tempo, a translação, que aí muito nos interessa. Quando eu penso no movimento de translação da Terra, olha só, é aquele movimento que a Terra executa, a translação terrestre, é um movimento que a Terra executa ao redor do Sol, num formato elíptico, com uma duração aproximada de 365 dias e 6 horas. É, na verdade, um movimento que, ao ser executado em associação com a inclinação do eixo da Terra, olha só, a inclinação do eixo norte-sul, veja bem, do eixo norte-sul, que na verdade hoje está estimado em 23 graus e 27 minutos. Isso acaba conferindo, resultando nas chamadas estações do ano. Lembra disso? Ó, as estações do ano. Vou te dizer mais, viu? O Enem adora questões com essa pegada, com essa proposta, tá? Fiquem ligados nisso, tá certo? Essa é apenas uma das questões que eu trouxe pra gente aqui. Mas é comum a cobrança desse tipo de raciocínio que a gente vai desenvolver aqui agora, tá certo? Então, nesse caso, quando eu falo das estações do ano aqui, eu devo lembrar que nós estamos separando isso em dois momentos distintos. Elas são inauguradas, são iniciadas por solstícios e equinócios. Olha só, iniciadas por solstícios e equinócios. Ó, solstícios e, ao mesmo tempo, iniciadas por solstícios e equinócios. Olha só isso. Lembrando, pessoal, quando eu falar de solstício, eu falo, na verdade, de um momento em que a radiação solar incide perpendicularmente em um dos trópicos alternadamente. Dessa maneira, um dos hemisférios receberá a luz mais direta e, consequentemente, passará por aquele extremo mais quente do ano, que é o verão. Então, quando eu pensar em solstício, eu penso em verão, certo? E, simultaneamente, para o outro hemisfério, no inverno. Então, quando for solstício para um hemisfério, será solstício para os dois. O que muda é, um estará passando pelo verão, outro estará passando pelo inverno. Lembre-se, no solstício de verão, o hemisfério que o vive estará vivendo o dia mais longo do ano. O fotoperíodo, ou seja, o período luminoso dentro das 24 horas, durará mais tempo. Já o hemisfério oposto, certo? Que estará vivendo naquele exato momento, naquele exato dia, né? O solstício de inverno terá a noite mais longa. Tudo bem? Diante disso, os equinócios, por sua vez, são aqueles associados ao que a gente chama de estações intermediárias, transições, o outono e a primavera, melhor dizendo, né? A primavera, ó. Certo? A primavera. Pronto, cheguei na cabeça, né? Então tá ali. Então vejam bem, quando eu penso nesses dois momentos intermediários, por óbvio, né? Você já deve ter notado isso, os hemisférios, eles possuem períodos alternados de aquecimento e resfriamento. Qual que é o período de aquecimento de um hemisfério? A primavera seguida do verão. Qual que é o período de resfriamento? O outono seguido do inverno.
Então são processos transitórios, são processos graduais. Eu não saio do verão diretamente para o inverno, né? Sobretudo em zonas temperadas e tropicais, a gente percebe essa transição com um pouco mais de clareza, né? Em áreas equatoriais, em áreas polares, é mais difícil perceber isso no dia a dia, porque são áreas extremas. Mas é possível levar em conta, então, que nós temos essas estações transitórias. Entre o período mais frio, o inverno, né, e o verão, nós temos a primavera. Entre o período mais quente, o verão, e o período mais frio, que é o inverno, nós temos o outono, que é essa estação intermediária, né? Essa transição gradativa. Tá? Vejam bem, nesse caso, para que a gente possa entender um pouco melhor o que essa questão pede para a gente, dá uma olhadinha nisso aqui. Imagine isso aqui para mim, por favor. Ó. Imagine, na verdade, aqui, o nosso planeta é na posição horizontalizada, onde você tem de um lado o polo sul e o polo norte. Tá aqui. Tudo bem? Norte e sul, tá? Deixa eu melhorar esse S aqui para ficar mais legível para você em casa aí, né? Ó, norte e sul, tá? Necessariamente, moçada, quando eu olho para essas marcações aqui, ó, eu preciso lembrar a vocês que eu estou tratando, na verdade, do geóide terrestre e de marcações latitudinais que são importantes para a definição desses momentos aqui, ó. Começando pelo Equador, e aqui eu tenho, de um lado, no hemisfério sul. Qual que é o trópico do hemisfério sul, pessoal? É o trópico de Capricórnio, tá? O trópico de Capricórnio. Você sabe a latitude do trópico de Capricórnio? Vou te contar. 23 graus e 27 minutos, obviamente, sul, tá? Professor, mas o senhor está confundindo. Isso não é a inclinação do eixo? Não. Na verdade, isso aqui é a causa. Isso aqui é a consequência. Você já se perguntou por que os trópicos têm essa medida tão, assim, quebrada, né? Por que não puseram 20 ou 25 ou, sei lá, 30 graus? Por que quebraram a medida dos trópicos dessa maneira? Né? Bom, porque na verdade isso não é aleatório, pessoal. Os trópicos são marcados na área ou nas latitudes máximas ao norte e ao sul, onde nós temos a ocorrência de um fenômeno chamado zênite, tá? Então preste bem atenção. O que é zênite? É quando a radiação ao meio-dia solar alcança perpendicularmente uma determinada localidade. Mas espera aí, o que é meio-dia solar? Meio-dia solar é quando o Sol está na metade de sua trajetória aparente e alcança, portanto, o ponto mais alto em relação ao horizonte. Beleza? Essa definição nos ajuda a entender que só haverá zênite entre os trópicos. Para além dos trópicos, jamais ocorrerá zênite. Tudo bem? Então, nesse caso, observe aqui, ó, imagine só. Quando o Sol está perpendicular no trópico de Capricórnio, aqui, ó, imagine o Solzinho aqui perpendicular no trópico de Capricórnio. Beleza? Isso normalmente ocorre no dia 21 de dezembro, certo? Porque normalmente, professor, porque você se lembra que a translação tem 365 dias e 6 horas aproximadas de duração? Então, na verdade, a gente pega essas 6 horas arredondando, tá? São 5 horas, 48 minutos, mais alguns segundinhos. E a cada 4 anos, criamos o chamado ano bissexto. Beleza? Então, essas datas, essa ocorrência dos anos bissextos, essa não exatidão do tempo gasto pela Terra nos seus movimentos, acaba gerando esses descompassos. Normalmente, a data é 21 de dezembro, mas não é obrigatoriamente essa data, tá bem? Fique ligado. Ao mesmo tempo aqui, ó, nós teremos no outro extremo a radiação incidindo, ó, no trópico de Câncer. E isso normalmente acontece no dia 22 de junho. Beleza? Esse momento, portanto, representará para a gente os dois solstícios. Veja, solstício não é o verão e o inverno? Não é o extremo? Então, é o máximo de latitude onde o Sol alcança perpendicularmente. Tá? Então, no dia 21 do 12, você tem aqui um solstício. No dia 22 de junho, também um solstício. Um solstício de verão para o hemisfério sul e simultaneamente de inverno para o norte. E um solstício de verão para o norte e simultaneamente de inverno para o sul. Por conta da inclinação do eixo da Terra, ora o hemisfério norte estará mais voltado ao Sol, recebendo luz direta. Ora o hemisfério sul estará mais voltado ao Sol, recebendo luz direta. Tá certo? Então, nessa configuração, aqui, ó, entre 21 de 12 e 22 de junho, nós tivemos um período intermediário. Um período intermediário que é, na verdade, o dia 21 de março, por exemplo. Ó. No dia 21 de março, olha só isso. No dia 21 de março, a movimentação da Terra em relação ao Sol no seu plano de órbita faz com que nós tenhamos a migração da incidência perpendicular do trópico para o Equador. Então, em janeiro, ela estava incidindo mais ou menos aqui. Em fevereiro, ela veio incidir aqui.
E lá em março, no começo de março, estava nessa latitude. Quando então no dia 21, já no último terço de março, ela incide perpendicularmente no Equador. Isso retrata um equinócio. Equinócio é o período intermediário, certo? Outono e primavera. Ou seja, as estações intermediárias onde a luz incidente no Equador se equilibra nos dois hemisférios, produzindo dias e noites com a mesma duração e, ao mesmo tempo, períodos não tão quentes e não tão frios. Daí a ideia de intermediários, tá bem? Ao mesmo tempo, você tem no dia 21 de março, a continuidade do movimento de translação faz com que em abril, maio, junho. E aí a radiação chega, então, perpendicularmente no Trópico de Câncer, certo? Ao chegar no Trópico de Câncer, nós alcançamos o outro extremo, né? O dia 22 de junho marca um outro solstício. Verão para o norte e inverno para o sul. Mas o ano não acaba em junho, né, gente? Ainda tem o Natal para vir, né? Certo? Então, bora lá? Depois aqui você tem, saindo de junho, a radiação, a movimentação da Terra faz com que a radiação direta volte a incidir em julho, em agosto, em setembro, novamente no Equador. Aí no dia 23 de setembro, normalmente essa é a data, ó, no dia 23 de setembro, você tem o segundo equinócio, onde a radiação volta a incidir sobre o Equador, e por fim, você terá outubro, novembro, dezembro, até voltar a fechar o ano, dia 21 do 12. Tá? Tudo isso aqui eu te relembrei, tudo isso aqui eu te mostrei, por uma questão simples. Eu preciso que você entenda que só há zênite nessa faixa latitudinal. Só há zênite, e não é qualquer situação, são duas vezes zênite entre os trópicos. Uma vez em cada trópico, duas vezes nas latitudes entre eles. Perfeito? Isso no decorrer de um ano, tá? Em que momento eu te disse que o Sol formou zênite, que a radiação foi direta nessa casa aqui, ó? Nessa casa e nessa árvore aqui, ó. Arte abstrata, tá, gente? Então, tá aí, beleza? Me conta, quando é que essas paredes voltadas ao sul da casa, ó, voltaram ao sul, certo? E quando é que o tronco dessa árvore voltar ao sul receberá luz direta? Em que momento? Nunca. Porque sempre estarão na sombra. Olha só isso. A sombra estará voltada ora para sudeste, ora para sudoeste, mas predominantemente sempre para o sul. Beleza? Sobretudo quando for zênite, né? O meio-dia solar, lembra? Não é o meio-dia do relógio, tá, gente? Isso aqui é o meio-dia artificial. É a hora do fuso. Meio-dia solar é o meio-dia verdadeiro, tá certo? Nessa combinação, portanto, a parede sul da casa e a face sul das árvores estarão em áreas sombrias, em tese mais úmidas, sem luz direta, propícia ao desenvolvimento desse tipo de organismo que a questão menciona. Musgos, líquens, fungos, certo? O resultado, portanto, é que esta área... Vamos ver lá as alternativas? Vamos lá. Olha lá. Observando essas características regionais da paisagem, podemos afirmar, letra A, esta região está situada entre os paralelos 8 e 10 do hemisfério sul. Se estivesse entre o 8 e 10, rapidinho aqui no quadro, ó, você teria ora a luz chegando vinda do norte, ora a luz chegando vinda do sul. Então as paredes sul, a parte sul dos troncos, receberia luz solar, dificultando essa situação descrita, tá? Letra B. Esta região está situada entre os paralelos 12 e 14. Mesmo raciocínio. Não precisa nem voltar aqui. Olha, ó, mesmo raciocínio. Você tem a mesma faixa, então não faz sentido pensar isso, né? Eu preciso logo entender que eu preciso de uma faixa latitudinal além dos trópicos. Vamos ver qual alternativa traz isso. Olha só. Letra C, 18 e 16. Está entre os trópicos. Tá? Não faz sentido. Letra D, entre 24 e 26 no hemisfério sul. Aí faz sentido. Entre 24 e 26 no hemisfério sul está além do trópico. Aí tem aluno que vira para você e fala assim, professor, eu preciso saber essas medidas aí. Tem que decorar esse negócio? Mas tem. Sem isso você não faria essa questão, por exemplo. Questão Enem, viu, gente? Questão da prova do Enem. Tá certo? Então, a angulação da inclinação do nosso eixo em relação ao plano de órbita faz com que os trópicos sejam definidos assim. Certo? Não é alguém que, gosta desse 23, 27, cabalístico. Não tem nada a ver. É uma questão astronômica. Tá certo? Outro detalhe, para fechar. Aqui, ó. Círculos polares, Ártico e Antártico. Desde o começo da aula a gente destaca isso aqui. O círculo polar Ártico, o círculo polar Antártico, também tem uma medida curiosa. 66 graus e 33 minutos. Para o norte, obviamente, 66 graus e 33 minutos para o sul. Obviamente. Por que alguém escolheu uma medida assim tão quebrada? Porque é somente a partir dessas latitudes que se vive os fenômenos chamados de dias e noites polares. 24 horas de completa escuridão ou 24 horas de completa luminosidade nos extremos. Quais são os extremos? Solstício. O hemisfério que estiver vivendo solstício de verão, dia polar no polo respectivo. Né? No caso do hemisfério sul,
dia polar na Antártica. Hemisfério norte, dia polar no Ártico. Tá? O contrário e simultaneamente, noite polar, 24 horas de completa escuridão. Fechou? Beleza? Ó, enquanto eu vou apagando aqui, a gente vai conversando sobre a próxima questão. Preste atenção nisso. Quando a gente fala sobre a temática da próxima questão, é uma temática geológica. A gente sai um pouquinho dessa parte sobre cartografia, sobre movimentos terrestres, noções de astronomia, né, pessoal? E começamos a tratar aqui sobre geologia. Entenda bem. A geologia em questão é, na verdade, um tema muito recorrente nas provas do Enem. Gostam muito disso, tá? E aí, antes mesmo de ler a questão em si, tá? Preste atenção. Quando eu falo de deriva continental, ó, deriva continental, certo? E tectônica de placas, eu estou falando de duas teorias que levantou a hipótese, iniciou as tratativas e foi concluída a ideia da movimentação das placas. Tectônica de placas ou tectônica global, certo? Lembre-se, essas duas teorias pregam a movimentação das placas tectônicas. De uma forma ou de outra, elas vão falar sobre o movimento das placas, o movimento horizontal das placas tectônicas. Beleza? Esse movimento das placas tectônicas, pessoal, lembre-se, o que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos, grandes pedaços, fragmentos da crosta. Crosta essa que, na verdade, é a superfície rochosa do nosso planeta, né? Espessura variando aí de 5 a 30, 50 quilômetros, em alguns trechos onde há as grandes cordilheiras, no caso do Himalaia, no caso dos Andes, né, que são grandes cordilheiras, então ali a crosta é bem espessa, tá? Nas áreas oceânicas a crosta é mais fina, certo? 5, 7 quilômetros de espessura. A crosta continental ela é predominantemente granítica, lembra disso? Ou seja, rochas magmáticas intrusivas. Dominam a paisagem, não é a única forma de rocha ali presente, obviamente, mas é a mais comum. E as crostas oceânicas são rochas basálticas dominantemente. Então você tem ali a crosta basáltica. Estou te lembrando isso rapidinho para te lembrar que essa estrutura rochosa na qual nós estamos apoiados nesse momento, não assusta não, você está apoiado na crosta, né? A crosta está apoiada no manto, certo? E, consequentemente, as duas estruturas interagem. O manto pastoso, também chamado de astenosfera, certo? A crosta ou litosfera rígida apoiada nessa estrutura possui uma dinâmica. Dinâmica essa induzida pelas chamadas correntes de convecção. Então, o movimento das placas, o movimento horizontal das placas, ó, horizontal das placas, certo? É derivado da dinâmica, olha só isso, da dinâmica do magma na astenosfera. Astenosfera. Pessoal, a astenosfera que também responde por manto exterior ou superior, beleza? O manto superior. Lembre-se, esse compartimento da crosta é um compartimento, do planeta é um compartimento pastoso, dinâmico, e essa chamada dinâmica aqui responde ou pode ser tratada como as chamadas correntes de convecção. Essas correntes de convecção, certo? Na prática, nada mais são do que a movimentação cíclica do magma no manto superior. O magma superaquecido interior desse manto, né? O magma superaquecido na astenosfera, lá na base, vai ascender nessa camada. Por quê? O material mais aquecido tende a ganhar volume e perder densidade. O resultado disso é uma elevação do material magmático que bate na base da crosta, da litosfera, e promove, assim, implica assim no seu deslocamento, na sua perturbação. Sabe quem criou essa teoria pra gente? Sabe quem revelou isso pra gente? A teoria da tectônica de placas ou tectônica global. A teoria da deriva continental ela vem anterior a essa. Aqui um alemão famoso chamado Alfred Wegener, que viveu entre 1880 e 1930, trouxe pra gente ainda em 1915 a publicação de um livro muito importante, A Origem dos Oceanos e dos Continentes. Esse livro sintetizava a teoria da antiga Pangeia, ou seja, todos os continentes reunidos em um só continente. Na prática, foi ele que levantou a tese de que nós teríamos, a partir dali, a possibilidade, alguma força, que ele não sabia bem explicar ao certo, fragmentando aquele material e promovendo assim a separação dos blocos rochosos. Daí a expressão deriva continental. Esse cara levantou hipóteses e evidências muito fortes, né? Na verdade, ele encontrou fósseis de animais, répteis, e até plantas em diferentes
partes do planeta muito distantes hoje, em condições climáticas muito diferentes. Então as evidências eram muito fortes. E com isso ele conseguiu sustentar a tese da Pangeia. Mas ele não conseguia explicar o que essa teoria mais tarde explicaria para nós. Que era a dinâmica do manto, implicando na movimentação das placas. Resultando assim numa tectônica global. Vamos ver o que a questão quer da gente? Vamos voltar aqui, vamos lá, vamos na lista. Olha só. As lavas mais antigas estão justamente nas ilhas mais afastadas da cadeia médio-atlântica. Ó, médio ou meso-atlântica, dá na mesma, tá? Por outro lado, as mais jovens são encontradas nas ilhas adjacentes à referida cadeia. Esta ocupa posição mediana no Atlântico, acompanhando paralelamente as sinuosidades da costa da África e da América do Sul. Portanto, o assoalho submarino está em processo de expansão. Galera, vocês já devem ter pensado aqui comigo, agora rapidinho aqui no quadro, que quando você olha para os contornos, né, da América do Sul, ó, aqui um esboço, é óbvio, né, pessoal? Só para a gente ter uma noção, certo? O esboço do contorno da América do Sul, beleza? Olha só. E aí você terá, na verdade, essa disposição mais ou menos aqui do litoral atlântico, ó, certo? Do outro lado, você tem aqui, ó, a África, tá? O continente africano, aqui o gigante, né? Os maiores continentes que nós temos registro. E olha só, aqui, continente africano. Já deve ter observado que esses dois contornos parecem se encaixar como um perfeito quebra-cabeças. E isso, na verdade, está intrinsecamente associado a esse processo. Entre os dois, no fundo do mar, existe uma grande cadeia montanhosa, uma grande dorsal, como se fosse uma coluna dorsal. Se você olhar uma imagem de satélite a respeito, você vai perceber o que eu estou dizendo, certo? Uma cadeia que só foi possível porque em algum momento geológico passado, há cerca de 150 milhões de anos aproximadamente, movimentos internos do manto foram tão intensos que conseguiram romper essas duas estruturas que estavam unidas, iniciando assim um processo de divergência de placas, de separação de placas. Movimento esse que hoje a gente chama de movimento divergente num limite divergente, certo? Onde esse assoalho oceânico que você vê aqui, ó, que hoje sustenta o gigante chamado Atlântico, não existia. Na verdade, isso tudo era um continente só. Então toda essa área foi formada a partir desse processo. Um rifteamento, que é o início da separação, posteriormente uma separação gradual, tá? Bora voltar nas alternativas? Vamos ver o que ele quer da gente. Esses dados mencionados apoiam a ideia de um importante modelo teórico empregado pela geografia física e pela geologia. Qual alternativa contém esse modelo? Deriva continental? A deriva falou até da chamada Pangeia, mas não explicava esse processo da formação das dorsais, tá? Ao mesmo tempo, princípio da isostasia. Esse princípio, pessoal, é o que rege a interação da litosfera com a astenosfera. Como eu tenho uma estrutura rígida apoiada em uma estrutura pastosa, essa interação pode promover também movimentos verticais. Então, atenção. Quando eu tenho a quebra do equilíbrio isostático, ou do princípio da isostasia, ou seja, do equilíbrio entre litosfera e astenosfera, uma das partes da crosta pode se mover verticalmente. E isso pode ser subindo ou descendo, gerando assim os chamados movimentos epirogênicos. Então, a quebra do equilíbrio isostático gera o chamado movimento epirogênico, movimentos verticais da crosta, de longa duração geológica, de grandes extensões afetadas. O movimento orogenético é reflexo da movimentação horizontal das placas. E aí formam as grandes cordilheiras. Você tem lá Himalaia, os Andes, os Alpes, as Rochosas, movimentos em que as placas se chocam, movimentos em que as placas se deslocam lateralmente, produzindo assim esses enrugamentos da crosta, mais rápidos e mais localizados em termos geográficos, tá? Próxima alternativa lá diz o quê? Vamos ver? Olha só. Diz assim, ó, teoria da tectônica global, resposta à letra C. Essa letra D diz assim, ó, estruturação geológica, e está falando das grandes estruturas, você vai pensar em bacia sedimentar, escudo cristalino, dobramento moderno, tá? E a última alternativa fala sobre movimentos convectivos no manto interno. Veja, os movimentos de convecção ocorrem no manto externo ou superior, também chamado astenosfera, ou ainda no núcleo externo, que também é pastoso. Não no manto interno, tá certo? E nem é a teoria propriamente que define isso pra gente, né? Tá certo? Sendo sim a letra C de casa, não é isso? Onde fala de teoria da tectônica global. Beleza, pessoal? Tranquilos? Bora para mais uma? A próxima questão também do Enem, fica ligado na linguagem, fica ligado no formato, na linguagem gráfica, né? Uma coisa que as pessoas têm que se atentar, moçada, é que o Enem não é só uma prova de uma linguagem escrita, né? Você tem uma linguagem gráfica também importante,
a leitura de gráficos, a leitura de mapas, a leitura, na verdade, de uma série de instrumentos são usados para essa comunicação, beleza? Nesse caso, essa próxima questão diz o seguinte, ó, vamos analisar a primeira imagem, olha lá. Tundra, zona de podzolização, formação de um tipo de solo chamado podzol, típico de zonas temperadas, tá? Então, ali naquela faixa, se eu tenho a tundra mais ao norte, aquela faixa deve ser das florestas temperadas, das florestas de conífera, também chamadas de taiga, tá certo? Essa zona de podzolização, latitudes medianas. As estepes também estão em latitudes medianas, mas em regiões semiáridas, tá? Em áreas mais do interior da América do Norte, da Eurásia, beleza? Na sequência você vê lá, deserto e semideserto, as latitudes próximas a 30 graus, essa faixa muito seca, né, em função da saída de ventos periódicos, os alísios, os ventos de oeste, tá? Mais adiante você vê ali, ó, savana e florestas tropicais, latitudes menores, tá certo? Quando a gente imagina essa questão, moçada, nas áreas, no nosso planeta de modo geral, recorrendo mais uma vez a essa ideia aqui, ó, a essa imagem que mostra a Terra, né, na sua posição horizontalizado, norte e sul, beleza? Você terá em termos climáticos, atmosféricos sobretudo, tá? Essa disposição aqui dos ventos. Dá uma olhada, ó, da circulação da atmosfera, como a gente pode chamar aqui, ó. Veja bem, ó. Olha só isso. Ó. Aqui eu vou definir em faixas latitudinais, 0, 30 e 60. Por óbvio, 90 graus. 0, 30 e 60, por óbvio, 90 graus, né? Como é que o ar se comporta junto ao Equador? O ar tem um movimento ascendente. Por quê? Porque junto ao Equador é quente. O ar quente é menos denso. Sendo ele menos denso, necessariamente ele sobe. Isso configura para a gente um centro, um gradiente de pressão, que é um gradiente de baixa pressão atmosférica. O ar, portanto, está subindo. Quando sobe, ele acaba transferindo umidade para a atmosfera. Essa umidade, ao encontrar temperaturas mais baixas, é condensada e isso induz a ocorrência de muita chuva nessa região. Isso já vai te ajudar na questão 5, hein? Fica ligado, tá? Ao mesmo tempo, esse ar agora, não mais quente e úmido, e sim frio e seco, ele aos poucos vai voltando e começa a declinar, a descender em áreas próximas a 30 graus. Isso vai criar para a gente uma condição de gradiente de pressão elevado, alta pressão atmosférica. E a alta pressão, pessoal, na prática, inibe a ocorrência de chuvas. Porque essas faixas próximas a 30 graus, com gradiente de pressão elevado, serão áreas de repulsão do vento. O vento irá sair dali. O ar saindo dessas faixas em direção à latitude de 0 grau, próximo ao Equador, e à latitude de 60 graus, levará embora a umidade daquela faixa. Consequentemente, por ser muito frio junto aos polos, a alta pressão dominando aqui as regiões polares, os polos geográficos estão submetidos a elevadas pressões atmosféricas, o ar muito frio sai dessa posição, vindo em direção às zonas de 60 graus. Quando se encontra ali com um ar relativamente mais quente, perante esse, né, das zonas temperadas, adota um movimento ascendente. Esse movimento ascendente configura um centro de baixa pressão. Lembre-se, correntes de ar ascendentes, baixa pressão. Correntes de ar descendentes, alta pressão. Tá certo? Então, a baixa pressão e a alta pressão aqui posicionados. Ó, olha só isso. Ó. Aqui você tem a chegada do vento polar, muito frio, e o encontro desse vento com um ar da zona temperada, menos frio que ele, gerando assim um centro de baixa pressão pelo movimento ascendente que o ar vai assumir nessa posição. Tá certo? O resultado disso é a definição das grandes células de circulação atmosférica. Observe, as células conhecidas como células de Hadley, células de Ferrel ou médias latitudes e células polares. Beleza? Nesse caso, junto a 30 graus, nós temos os desertos quentes do planeta. Olha só, desertos quentes do planeta. Vamos ver o que essa questão quer da gente. Vamos voltar lá então. Olha só. Diz assim, o gráfico relaciona diversas variáveis ao processo de formação do solo. Formação do solo, pedogenia. Essa pedogenia, na verdade, moçada, está associada
a interação das rochas com o ambiente, né? Sobretudo com as variáveis térmicas, com as variáveis de umidade, com as variáveis, até mesmo a biosfera associada a isso, a interação das rochas com esses ambientes, com essas variáveis ambientais, gera o processo de intemperismo, né? A interpretação dos dados mostra que a água é um dos mais importantes fatores pedogenéticos, pois nas áreas de clima temperado ocorrem alta pluviosidade e grande profundidade de solos. As faixas branca, preta e cinzas na estrutura rochosa indicam que não, que as zonas temperadas têm uma profundidade mediana de solos e um índice de precipitação entre os menores. Na letra B diz que as zonas tropicais ocorre menor pluviosidade. Preciso seguir? Onde é que mais chove no mundo? Na faixa intertropical, sobretudo perto do Equador, tá? A segunda faixa que mais chove no planeta, as áreas próximas a 60 graus, tá bem? Na letra C diz assim, ó, de latitudes em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo. Também está errado. Por uma razão simples. É uma área de alta pressão, ocorrência de desertos e, portanto, o intemperismo físico atua predominante ali. E esse intemperismo físico ele acaba gerando solos rasos. Tá bem? Beleza? Nas últimas alternativas diz assim, ó, menor latitude ocorrem as maiores precipitações, assim como a maior profundidade dos solos. Resposta letra D de dado. Aqui você tem elevados índices pluviométricos, temperaturas altas, o que favorece o intemperismo químico. Só lembrando rapidamente, ó, o intemperismo ou os processos de intemperismo são basicamente três. Você tem aqui os intemperismos químico, comum em áreas quentes e úmidas, o físico ou mecânico, comum em ambientes secos e com grande amplitude térmica, e o intemperismo biológico também, normalmente acompanhando o químico, associado aos organismos vivos, que são mais abundantes e numerosos em ambientes quentes e úmidos. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente imagina essa configuração, nós temos ali na questão número 5, dá uma olhada na questão 5 para mim, olha só. A questão 5, ela vai ao encontro do que a gente acabou de dizer, moçada, associada sobretudo à circulação atmosférica. Veja lá, só que ela mostra esse esquema na vertical. Então você terá, na verdade, o desenho do quadro aqui, colocado na horizontal para você, é mostrado agora na figura na forma verticalizada, na posição que a gente imagina o mundo mesmo, né? A imagem ilustra a ação de um agente natural do planeta caracterizado por, está falando da circulação atmosférica, circulação geral das massas no planeta. E aí ele diz assim, ó, inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Eu não identifico isso no desenho. Até porque é uma circulação padrão da atmosfera, certo? Na letra B, formação de baixa pressão na linha do Equador. Aí a resposta está certinha. Por que tem baixa pressão na linha do Equador? Porque eu tenho a ascensão de correntes de ar quente e úmido, gerando assim um fenômeno que é um centro de baixa pressão e com alta precipitação. Resposta letra B de bola, tá certo? Então a pergunta aqui, você acha que o continente americano pode colidir um dia com a Ásia ou com a Austrália devido ao movimento das placas tectônicas? Ô, João, eu não sei te dizer se vai colidir exatamente esses continentes, mas uma coisa eu posso te garantir, outra Pangeia vai existir. Até porque Pangeia não foi o único supercontinente que existiu, foi apenas o último. Nós tivemos vários ciclos de fragmentação e reencontro dessas estruturas, fragmentação e junção dessas estruturas. Então isso vai acontecer, mas nós não vamos estar aqui para ver, tá certo? Beleza? Última questão, rapidinho, vamos embora. Olha só, questão número... revisão, gente, revisão acelerada. Questão número 6. Segundo a Psaber, domínios morfoclimáticos consiste em um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial, centenas de milhares de quilômetros, e ao mesmo tempo, quilômetros quadrados de área, onde haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climato-hidrológicas. Considerando a numeração do mapa a seguir, entre os domínios morfoclimáticos brasileiros se destacam, pessoal, rapidinho, sem nenhum tipo de pudor, tá? Área 1, domínio dos mares de morro. Área 1, domínio dos mares de morro, certo? Então, se falou que é pradaria, já está errado. Se falou que, letra E tem mares de morro lá como número 1, certo? Mas vamos ver os outros. Número 2, a Caatinga. Número 3, Araucárias. Número 4, as pradarias. Número 5, o Cerrado. E número 6, Amazônia. Vamos lá? Número 1, pradarias. Item A você já elimina, certo?
A letra B, 3 pradarias, confere? Não, 3 são as araucárias, tá? 4, pradarias com campos de altitude. Ó, confere, 4 tá ali, beleza. Mas ao mesmo tempo ele diz na sequência, 5, caatinga, 5 é o cerrado, então tá errado, tá certo? Letra D, 4, mares de morro. Mares de morro é 1, então já sei que é a letra E, olha lá. Mares de morro com Mata Atlântica recobrindo, perfeito, clima tropical, litorâneo úmido. Caatinga, clima semiárido, solos rasos, salinizados. Número 3, araucária, certinho, com clima subtropical e a formação de coníferas, do tipo a araucária angustifolia, que é uma das espécies mais comuns na região. Portanto, esta questão 6, depois com carinho, você vai ler com calma, você vai fazer essa questão e, sobretudo, listar as características de cada um desses grandes domínios. Isso vai te ajudar demais numa revisão da geofísica para a prova, beleza? Lucas, pergunta do Lucas aqui, uma dúvida. Como não há uma grande quantidade de vegetação nos desertos, a tendência não seria de uma alteração na rocha devido à erosão que ocorreria nesse bioma com os ventos? Lucas, uma confusão frequente, viu, meu cara? Uma coisa é erosão, velho. Outra coisa é intemperismo. A erosão é um processo mais complexo que envolve 3 etapas. Intemperismo, deslocamento, transporte dos materiais, carreamento dos materiais e sedimentação, meu velho. Então, na verdade, você tem 3 etapas de um processo que começa com o intemperismo. Então, o intemperismo físico é mais comum em ambientes desérticos. Amplitude térmica, a rocha dilata quando esquenta, contrai quando resfria. Dilata, contrai até partir, certo? Este processo vai criar um processo de fragmentação grosseira da rocha, atingindo pequenas profundidades, gerando solos rasos. O intemperismo químico e biológico, áreas quentes e úmidas. A água percola em profundidades maiores, reage quimicamente com os minerais, decompondo intensamente aquele material, certo? Gerando solos mais profundos. Então, uma coisa é a erosão. E aí o agente erosivo eólico é sim comum nos desertos. O agente erosivo fluvial, comum em ambientes tropicais. O agente erosivo glacial, comum em ambientes frios, zonas circumpolares, grandes áreas polares, alto de cordilheiras. No caso do agente erosivo marinho, né, a erosão marinha, zonas litorâneas, por óbvio, né? Então, na verdade, uma coisa é erosão, outra coisa é intemperismo. Beleza, moçada? Valeu demais? Fiquem bem, cuidem-se, qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau.